Meu nome é Rosana e fiz 28 anos no mês passado. Eu era designer gráfica freelancer e dividia um apartamento na Vila Madalena com meus dois melhores amigos da faculdade, Marcos e Sofia. Morávamos juntos há 3 anos e eu achava que éramos uma família. Isso foi até o meu aniversário, quando eles me entregaram uma notificação de despejo como presente. Mal sabiam eles que meu presente de casamento para eles seria a única coisa que destruiria seu mundo perfeito. Antes que eu conte como meu mundo inteiro desabou no meu aniversário, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de se inscrever. Acredite, você vai querer ver como transformei meu coração partido na vingança suprema. Deixe-me levá-lo de volta a como tudo começou. Há 3 anos, Marcos, Sofia e eu encontramos este lindo apartamento de 3 quartos na Vila Madalena. Estava um pouco acima do nosso orçamento, mas todos nós nos apaixonamos pelas janelas grandes, pelo piso de madeira e pelo acesso ao terraço que nos dava uma vista deslumbrante do horizonte de São Paulo. Cada um de nós tinha seu próprio quarto. Compartilhávamos a espaçosa sala de estar e nos revezávamos para cozinhar na pequena mas funcional cozinha. As paredes estavam cobertas com nossa arte. Meus designs, as fotografias de Sofia e até algumas pinturas amadoras de Marcos. Era verdadeiramente o nosso lar. Nossa amizade vinha de 6 anos, desde o nosso primeiro dia na Faculdade de Artes. Lembro-me de entrar no auditório da orientação, nervosa e sozinha, quando Marcos acidentalmente derramou seu café nos meus tênis brancos novos. Em vez de ficar chateada, eu ri e ele se ofereceu para me pagar o almoço como pedido de desculpas. Sofia era sua parceira de laboratório na aula de mídia digital e logo nós 3 nos tornamos inseparáveis. Viramos noites para entregar projetos, celebramos as pequenas vitórias um do outro e fomos ombros para chorar durante términos e problemas familiares. Marcos era meu porto seguro. Foi ele quem me encorajou a seguir a carreira de designer gráfica freelancer quando me senti presa no meu emprego corporativo. Quando minha avó faleceu durante nosso 2º ano de faculdade, ele dirigiu 5 horas comigo para ir ao funeral. Ele era paciente, gentil e sempre parecia saber a coisa certa a dizer. Ele era alto, com cabelos escuros e cacheados e olhos castanhos calorosos que se enrugavam quando ele sorria. Sua risada era contagiante e seus abraços pareciam formar um lar. Sofia era diferente. Ela era o tipo de pessoa que parecia se destacar em tudo o que fazia. Com seu cabelo loiro perfeito, olhos azuis penetrantes e uma silhueta que chamava atenção por onde passava, Sofia sempre foi a garota de ouro. Ela se formou com honras, conseguiu rapidamente um prestigioso emprego de marketing em uma agência de ponta e parecia navegar pela vida com uma facilidade que eu admirava e invejava. Ela era ambiciosa, organizada e particular sobre como as coisas deveriam ser feitas. Nosso apartamento estava cheio de memórias. A marca na parede de quando tentamos mover o sofá sozinhos. A mancha de vinho no tapete que cobrimos com um tapete novo depois da festa de aniversário de Sofia, 2 anos atrás. A caneca azul lascada que era extraoficialmente minha, porque Marcos e Sofia sabiam que era a minha favorita. Havíamos construído uma vida juntos naquele espaço e eu pensei que seria nosso lar por muitos mais anos. Olhando para trás agora, eu deveria ter notado os sinais, as conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no cômodo. A maneira como o sorriso de Sofia parecia um pouco forçado quando eu falava sobre planos futuros para o apartamento. Os olhares demorados entre ela e Marcos, que eu descartei como nada importante. Mas quando você confia completamente nas pessoas, fica cego para os sinais de alerta bem na sua frente. Meus pais se mudaram para Florianópolis depois de se aposentarem. Então, Marcos e Sofia se tornaram minha família escolhida em São Paulo. Passávamos feriados juntos, cuidávamos um do outro durante doenças e celebrávamos promoções e conquistas. Eles eram as primeiras pessoas para quem eu ligava com boas notícias e os que ouviam meus desabafos chorosos após reuniões ruins com clientes. Meu trabalho como designer gráfica freelancer era gratificante, mas instável. Em alguns meses, eu conseguia vários projetos grandes e levava todos para jantar no nosso restaurante italiano favorito. Em outros meses, eu mal conseguia pagar as contas, contando centavos até o próximo pagamento cair.
Essa instabilidade de altos e baixos da vida de freelancer era estressante, mas eu amava a liberdade criativa que me dava. 3 meses antes do meu aniversário, perdi um cliente importante. Uma startup que me dava trabalho constante há quase um ano faliu de repente, me deixando desesperada para encontrar novos clientes. Fui aberta com Marcos e Sofia sobre minhas preocupações financeiras, e eles pareceram compreensivos. Marcos até me disse para não me preocupar em atrasar alguns dias com a minha parte do aluguel. Essa era a beleza da nossa amizade, ou assim eu pensava. Nós cuidávamos um do outro. Quando Sofia precisou de ajuda para preparar uma grande apresentação, eu passei a noite toda criando seus slides. Quando o carro de Marcos quebrou, eu emprestei o meu para ele por 2 semanas. Éramos uma equipe apoiando um ao outro nos bons e maus momentos. Ou pelo menos, era nisso que eu acreditava, até que meu vídeo de aniversário mudou tudo. Em retrospecto, as mudanças começaram cerca de 6 meses antes do meu aniversário. Foi sutil no início, tão sutil que eu descartei o sentimento estranho no estômago como paranoia. Marcos e Sofia começaram a passar mais tempo juntos sem mim. Eles iam tomar café nas manhãs de domingo enquanto eu ainda estava dormindo, ou assistiam a um filme quando eu estava ocupada com um prazo. Havia telefonemas sussurrados que terminavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. Sorrisos secretos trocados durante o jantar. Mensagens de texto que faziam Sofia rir e corar. Mas sempre que eu perguntava o que estava acontecendo, eles desconversavam, dizendo que era estresse do trabalho ou piadas internas sobre pessoas do escritório de Sofia que eu não entenderia. A atitude de Sofia em relação a mim mudou gradualmente. Ela se tornou mais crítica com pequenas coisas. Pratos que eu deixava na pia. Meus materiais de design espalhados pela mesa de jantar. O jeito que eu arrumava a lava-louças. Ela suspirava alto ao entrar no banheiro depois de mim, comentando sobre as manchas de água no espelho ou o cabelo no ralo. Eram coisas com as quais ela nunca se importou antes, e seu perfeccionismo repentino parecia direcionado a mim. Uma noite, ouvi Sofia reclamando de mim para Marcos. Eu não aguento mais viver assim, disse ela, sua voz um sussurro áspero. O apartamento está sempre uma bagunça por causa dela. É como morar com uma criança. A resposta de Marcos foi baixa demais para eu ouvir, mas o silêncio que se seguiu pareceu pesado de traição. Fiquei paralisada do lado de fora da cozinha, me perguntando quando me tornei um fardo tão grande para meus melhores amigos. À medida que minha situação financeira piorava, minha ansiedade aumentava. Perdi o sono preocupada com aluguel, contas e os pagamentos do FIES. As olheiras se tornaram uma característica permanente, e eu me vi bebendo muito café e pulando refeições para economizar dinheiro. Peguei pequenos trabalhos de design que pagavam mal, mas ajudavam a me manter à tona. Quando o dia do aluguel chegou, eu ainda estava devendo Macintosh. Com um nó no estômago, aproximei-me de Marcos enquanto ele preparava o café da manhã. Eu sinto muito mesmo, comecei, torcendo as mãos nervosamente. Ainda estou sem o dinheiro todo do aluguel. Posso te pagar quando meu próximo cliente me pagar? Deve atrasar apenas alguns dias. Marcos sorriu e colocou o braço em volta dos meus ombros. Não se preocupe com isso, Rô. Somos família, lembra? Eu sei que você vai pagar. Sua gentileza me fez chorar, e eu o abracei com força, grata por um amigo tão compreensivo. Enquanto isso, a carreira de Sofia estava florescendo. Ela recebeu uma promoção para gerente sênior de marketing, que veio com um aumento substancial e um escritório de canto. Ela começou a comprar roupas caras, a fazer as unhas toda semana e a falar sobre marcas de luxo que eu nunca poderia pagar. Embora eu estivesse feliz por seu sucesso, cada conquista parecia aumentar a distância entre nós. Sofia começou a dar jantares para seus colegas, pedindo para eu ficar no meu quarto ou sumir. Essas são pessoas importantes, Rô, ela dizia com um sorriso condescendente. Preciso causar uma boa impressão. Eu assentia e me retirava para o meu quarto, sentindo-me cada vez mais como uma estranha na minha própria casa. A tensão entre nós aumentou após uma discussão particularmente acalorada sobre a sala de estar. Eu estava trabalhando em um projeto urgente e deixei meus esboços e tablet na mesa de centro durante a noite. Sofia chegou do trabalho e imediatamente começou a juntar minhas coisas, empurrando bruscamente equipamentos caros em uma pilha. Tenho colegas vindo em 1 hora, ela disse bruscamente quando protestei.
O apartamento precisa parecer apresentável pelo menos uma vez. Você poderia ter apenas me pedido para arrumar. Respondi com cuidado, resgatando meu tablet do fundo da pilha. Você não precisa ser tão agressiva. Eu não deveria ter que pedir. Você é uma adulta, Rosana. Haja como tal. Marcos, que observava da porta, não disse uma palavra em minha defesa. O silêncio dele doeu mais do que as palavras duras de Sofia. Tentando consertar a crescente rachadura, decidi cozinhar um jantar especial para nós três. Gastei meus últimos R$ 150 em ingredientes para a lasanha favorita de Marcos e o vinho preferido de Sofia. Limpei o apartamento, acendi velas meticulosamente e arrumei a mesa lindamente. Então esperei e esperei. Nenhum deles voltou para casa naquela noite. Minhas ligações foram para a caixa postal e minhas mensagens receberam respostas curtas horas depois. Trabalhando até tarde, de Sofia. Me enrolei com os amigos, desculpe, de Marcos. A lasanha esfriou, as velas queimaram e eu fiquei sentada sozinha em nossa mesa perfeitamente posta, sentindo-me mais isolada do que nunca. O que eu não sabia então era que eles não estavam trabalhando até tarde ou com amigos. Eles estavam juntos, fazendo planos que em breve virariam meu mundo de cabeça para baixo. Meu 20º aniversário caiu em uma sexta-feira e, apesar da crescente tensão em nosso apartamento, eu estava determinada a torná-lo especial. Eu tinha folga do meu trabalho de meio período em um café, então passei a manhã limpando o apartamento e decorando com alguns balões que havia comprado. O dinheiro estava curto, mas gastei um pouco a mais em uma garrafa de prosecco e ingredientes para fazer a receita especial de macarrão da minha mãe. Não era uma grande celebração, mas era o melhor que eu podia fazer. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Marcos. Feliz aniversário, Rô. Sofia e eu chegaremos em casa mais cedo com uma surpresa especial para você. Não faça planos para o jantar. Meu coração se animou. Talvez as coisas não estivessem tão ruins quanto eu pensava. Talvez eles tivessem notado meus esforços para ser uma colega de quarto melhor. Talvez nossa amizade ainda pudesse ser salva. Passei a tarde me arrumando, colocando um pouco de maquiagem e meu vestido azul favorito que eu guardava para ocasiões especiais. Às 18 horas, ouvi as chaves na fechadura. Marcos entrou primeiro, seguido por Sofia. Eles pareciam estranhos. Marcos não conseguia me olhar nos olhos. E Sofia tinha um sorriso perturbador no rosto que não alcançava seus olhos. Marcos segurava um pequeno bolo da padaria da esquina, e Sofia agarrava um envelope branco. Feliz aniversário, disseram em uníssono, mas suas vozes não tinham o calor de uma celebração genuína. Soprei a única vela no bolo e agradeci com um sorriso que pareceu forçado. A atmosfera na sala estava tensa, nada como as celebrações de aniversário que havíamos compartilhado nos anos anteriores. Temos algo para você, disse Sofia, estendendo um envelope branco em minha direção. Suas unhas bem feitas estavam pintadas de um vermelho profundo, como sangue contra o papel branco. Um presente especial. Peguei o envelope, esperando talvez um vale-presente ou ingressos para um show. Talvez eles tivessem juntado dinheiro para ajudar com a minha parte do aluguel do próximo mês. O pensamento me deixou emocionada. Eu estava tão preocupada com dinheiro ultimamente. Com os dedos esperançosos, rasguei o envelope. Dentro havia uma única folha de papel. Ao desdobrá-la, meu coração despencou. Era uma notificação de despejo oficial, me dando 30 dias para desocupar o apartamento. Olhei para eles, confusa e magoada. Isso é algum tipo de piada? O sorriso de Sofia se alargou, ganhando um toque cruel que eu nunca tinha visto antes. Não é piada, Rô. Marcos e eu precisamos do apartamento para nós. Eu não entendo. Sussurrei, minha voz tremendo. Por que vocês fariam? Marcos finalmente falou, sua voz anormalmente formal. Sofia e eu estamos namorando há alguns meses. Estamos noivos agora e queremos começar nossa vida juntos. Este apartamento é o primeiro passo. O mundo pareceu inclinar-se sob meus pés. Meu melhor amigo e minha colega de quarto, noivos, e eles estavam me expulsando no meu aniversário. Parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Vocês poderiam ter me contado, consegui dizer, lutando contra as lágrimas. Vocês não precisavam fazer isso desse jeito. Sofia deu de ombros, suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas. Na verdade, já estamos planejando isso há um tempo. Seu aniversário pareceu um momento conveniente, já que estaríamos todos em casa. Conveniente? Repeti a palavra, sentindo um gosto amargo na boca.
Vocês acharam que seria conveniente arruinar meu aniversário? Ah, qual é? Disse Sofia, revirando os olhos. É só um aniversário. E, honestamente, Rô, nós estamos te carregando há meses. Seus constantes problemas de dinheiro, a bagunça que você deixa por toda parte, suas sessões de choro noturnas que nos mantêm acordados. Já tivemos o suficiente. Cada palavra foi como um tapa. Eu não tinha ideia de que eles se sentiam assim. Sim, eu estava com dificuldades financeiras, mas sempre tentei compensar de outras maneiras. Cozinhando, fazendo recados, sendo um apoio emocional. Pensei que era isso que amigos faziam um pelo outro. Eu tenho passado por uma fase difícil, disse eu com a voz baixa. Pensei que vocês entendessem. Marcos, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Sofia, no entanto, foi ainda mais longe. Uma fase difícil que já dura quase um ano. Por favor, a verdade é que você não é confiável, Rô. Você tem quase 30 anos e nem consegue pagar suas contas em dia. É patético. Essa palavra, patético, doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu a tinha usado para mim mesma em meus momentos mais sombrios, mas ouvi-la de alguém que eu considerava família foi devastador. Para onde eu deveria ir? Perguntei, a realidade se instalando. Não tenho como pagar um lugar sozinha agora. A risada de Sofia foi fria. Isso não é problema nosso. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir ser uma artista falida. O mundo real exige planejamento de verdade, Rô. Olhei para Marcos em silêncio, implorando para que ele dissesse algo em minha defesa, para mostrar algum sinal da amizade que compartilhamos por 6 anos. Mas ele apenas encarou o chão, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Isso é para o melhor, ele finalmente disse, ainda sem me olhar nos olhos. Para todos nós. Naquele momento percebi que o Marcos que eu conhecia, ou pensava conhecer, havia desaparecido. O homem diante de mim era um estranho usando o rosto do meu melhor amigo. A traição foi completa. Fiquei ali, segurando a notificação de despejo em minhas mãos trêmulas, enquanto Sofia puxava Marcos para o quarto dela. Vamos deixar você processar isso, disse ela por cima do ombro. Mas a notificação é oficial. 30 dias, Rô. Quando a porta dele se fechou, afundei no sofá, ainda com meu vestido azul de aniversário, ainda cercada pelos balões que eu havia pendurado naquela manhã. O prosecco estava fechado na bancada. Os ingredientes do macarrão permaneciam na sacola de compras. Meu bolo de aniversário, uma coisinha pequena e patética com uma vela apagada, estava na mesa de centro, uma zombaria de celebração. No silêncio do nosso lar, que um dia foi feliz, eu me permiti chorar. Não me lembro quanto tempo fiquei sentada naquele sofá, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A notificação de despejo amassada na minha mão. O choque deu lugar a uma dor vazia que se espalhou por todo o meu corpo. 6 anos de amizade, 3 anos vivendo juntos como uma família, e era assim que terminava, com uma dispensa cruel no que deveria ter sido um dia de celebração. À medida que o choque inicial diminuía, minha mente começou a correr, juntando todos os sinais que eu havia perdido. As conversas sussurradas, os sorrisos secretos, as críticas crescentes aos meus hábitos, tudo de repente fazia sentido. Marcos e Sofia não tinham apenas começado a namorar recentemente. Eles estavam se encontrando às escondidas há meses, planejando seu futuro, enquanto me empurravam sistematicamente para fora dele. A pior parte não era nem perder minha casa, era a traição dupla. Meus 2 amigos mais próximos não apenas se apaixonaram sem me contar, mas também decidiram que eu era descartável, um fardo que poderiam descartar quando conveniente. 6 anos de experiências compartilhadas, segredos, apoio e amor não significavam nada para eles. Eu era apenas um inconveniente no caminho de sua vida perfeita juntos. Fui para o meu quarto e fechei a porta, incapaz de suportar a ideia de encontrá-los novamente naquela noite. As paredes que antes pareciam protetoras agora pareciam se fechar sobre mim. Fotos de nós 3, de tempos mais felizes, me encaravam da minha cômoda. Uma viagem à praia no verão passado, nossa festa de Natal de 2 anos atrás, a comemoração do aniversário de Sofia naquele bar com terraço. Virei os porta-retratos para baixo, incapaz de olhar para aqueles sorrisos falsos por mais tempo. Enxugando os olhos, comecei a avaliar minha situação de forma prática. Eu tinha 30 dias para encontrar um novo lugar, mas minha situação financeira era terrível.
Abrindo minha carteira, contei meu dinheiro restante, $150. Minha conta bancária mal tinha o suficiente para cobrir o pagamento do meu FIES. Como eu conseguiria pagar o primeiro e último mês de aluguel, mais um depósito de segurança, em um novo apartamento? Enquanto eu estava sentada na cama calculando orçamentos impossíveis, ouvi risadas do quarto de Sofia. Suas vozes atravessaram as paredes finas, discutindo planos de casamento e como redecorariam o apartamento assim que eu saísse. Sofia mencionou transformar meu quarto em um escritório. Marcos sugeriu que eles poderiam finalmente comprar aquele sofá de canto que ela queria. Não acredito que esperamos tanto para fazer isso, disse Sofia, sua voz clara, apesar das portas fechadas entre nós. Imagine como os últimos meses teriam sido melhores sem ter que pisar em ovos com os sentimentos dela. Eu sei, respondeu Marcos, mas pelo menos está feito agora, e assim que ela sair, podemos realmente começar nossa vida juntos. A crueldade casual deles acendeu algo em mim. Eu estava sentada ali, sentindo pena de mim mesma, permitindo que suas ações me fizessem sentir inútil. Mas eu não era inútil. Eu não tinha feito nada para merecer esse tratamento. Sim, eu estava com dificuldades financeiras, mas isso era temporário. Sim, às vezes eu deixava pratos na pia ou materiais de arte na mesa, mas eram pequenos inconvenientes, não justificativas para expulsar alguém em seu aniversário. Enxuguei minhas lágrimas e endireitei a coluna. Eu não lhes daria a satisfação de me verem quebrada. Eu sairia com dignidade e reconstruiria minha vida sem eles. Mas primeiro, eu precisava de um plano. Mandei uma mensagem para a Aline, uma amiga do meu trabalho de meio período no café, explicando minha situação em termos breves. Ela imediatamente ofereceu seu sofá até que eu pudesse encontrar uma solução permanente. Sua gentileza, em contraste com a traição de Marcos e Sofia, trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Mas eram lágrimas de gratidão, não de desespero. Naquela noite, comecei a embalar minhas coisas, trabalhando silenciosamente para evitar outro confronto. Enquanto eu separava anos de bens acumulados, decidindo o que manter e o que descartar, senti uma estranha sensação de libertação. Cada item que eu embalava era um passo em direção à minha nova vida, uma vida sem falsos amigos e amor condicional. Na manhã seguinte, Marcos saiu cedo para o trabalho. Enquanto eu fazia café, Sofia saiu de seu quarto, parecendo surpresa ao me ver na cozinha. "Você ainda está aqui", disse ela, seu tom sugerindo que esperava que eu tivesse desaparecido durante a noite. "Eu tenho 30 dias", respondi calmamente, encontrando seu olhar sem vacilar. "Mas não se preocupe, sairei antes. Não gostaria de atrapalhar a felicidade de vocês por mais tempo do que o necessário." Ela pareceu surpresa com minha compostura, talvez esperando lágrimas ou súplicas. Sem outra palavra, ela pegou uma maçã da fruteira e voltou para seu quarto. Mais tarde naquele dia, enquanto Marcos e Sofia estavam fora, lembrei que Marcos havia me pedido para verificar algo em seu celular algumas semanas atrás, enquanto suas mãos estavam ocupadas com as compras. Por curiosidade e uma suspeita crescente, verifiquei suas mensagens de texto com Sofia daquele período. O que encontrei confirmou meus piores medos. Eles estavam planejando me despejar há mais de 2 meses. Havia discussões detalhadas sobre o melhor momento para fazê-lo, como formular o despejo e o que fariam com meu quarto quando eu saísse. O mais doloroso foi uma mensagem de Marcos dizendo: "Não se preocupe em dizer a ela para não se estressar com o aluguel. Não importa se ela atrasar, já que vamos expulsá-la de qualquer maneira." Tirei prints dessas mensagens, enviando-as para meu próprio celular como prova. Não que eu precisasse de prova de sua traição. A notificação de despejo era evidência suficiente, mas algo me dizia que essas mensagens poderiam ser úteis algum dia. Enquanto eu olhava para aquelas trocas frias e calculistas, algo endureceu dentro de mim. A tristeza e o choque ainda estavam lá, mas agora eram acompanhados por uma raiva silenciosa e fervente. Marcos e Sofia não apenas terminaram nossa amizade. Eles me manipularam e mentiram para mim por meses. Eles me viram lutar financeiramente, garantindo-me que tudo estava bem enquanto tramavam pelas minhas costas. Naquele momento, sentada sozinha em nossa cozinha, que um dia foi compartilhada, tomei uma decisão. Eu não os confrontaria agora. Não lhes daria a satisfação de verem minha raiva ou mágoa. Eu sairia em silêncio, reconstruiria minha vida e esperaria, porque um dia haveria uma oportunidade de mostrar a eles exatamente o que sua traição havia custado.
Não apenas para mim, mas para eles também. Eles pensaram que esta notificação de despejo era o fim da nossa história. Eles estavam errados. Era apenas o começo de um novo capítulo, um que eles nunca viram chegando. Mudar-se para a casa da Aline foi uma experiência de humildade. Seu apartamento de um quarto no Bexiga mal era grande o suficiente para ela, muito menos para uma pessoa adicional com 3 malas e um coração partido. Mas ela me acolheu de braços abertos, limpando um canto de sua sala e me ajudando a montar um quarto improvisado atrás de um biombo. Fique o tempo que precisar, disse ela, me entregando uma chave reserva e uma toalha limpa. Vamos resolver isso juntas. A primeira semana foi a mais difícil. Eu acordava todas as manhãs momentaneamente confusa com o ambiente, pegando meu celular para verificar mensagens de Marcos e Sofia por hábito, antes de lembrar que eles não eram mais meus amigos. Chorei no chuveiro, no metrô, durante minhas pausas para o almoço no café. A dor parecia física, como um peso real pressionando meu peito, dificultando a respiração. Mas a vida não para por um coração partido. As contas ainda precisavam ser pagas. Os clientes ainda esperavam seus projetos no prazo. E o tempo estava correndo para encontrar uma moradia mais permanente. Peguei turnos extras no café, fiquei acordada até tarde finalizando projetos de design gráfico e passei cada minuto livre procurando apartamentos acessíveis. 2 semanas depois de me mudar, encontrei um estúdio minúsculo em uma parte menos desejável da cidade. Era no 5º andar, sem elevador, com um chuveiro na cozinha e janelas que davam para uma parede de tijolos. Mas era meu. O aluguel estava dentro do meu orçamento se eu continuasse trabalhando em turnos duplos e pegasse mais trabalhos freelancer. Aline me ajudou a me mudar e, juntas, transformamos o espaço surrado em algo que parecia quase um lar. Não é muito, disse eu, enquanto estávamos no meio do meu novo lugar, observando o futon que servia tanto como minha cama quanto como sofá, a mesa dobrável, que era minha área de jantar e espaço de trabalho, e o fogão elétrico que constituía minha cozinha. É um começo, Aline me corrigiu com um sorriso, e começos são coisas poderosas. Ela estava certa. Este espaço pequeno e imperfeito representava minha independência, minha resiliência, minha recusa em ser quebrada pela traição. Pintei uma parede de um amarelo brilhante para combater a falta de luz natural. Pendurei luzinhas de fada ao redor da minha cama. Coloquei um pequeno vaso de manjericão no parapeito da janela, um toque de vida e crescimento em meio ao concreto. Enquanto me acomodava na minha nova rotina, tentei focar em seguir em frente, mas minha curiosidade sobre Marcos e Sofia permanecia. Eu me pegava verificando suas redes sociais com mais frequência do que gostaria de admitir, observando à distância enquanto eles ostentavam seu noivado e o casamento que se aproximava. O Instagram de Sofia se tornou uma exibição cuidadosamente curada de sua vida perfeita juntos. Havia fotos deles em restaurantes chiques, procurando locais para o casamento, escolhendo alianças. Cada post era acompanhado por legendas melosas sobre encontrar sua alma gêmea e construir a vida dos seus sonhos juntos. Um post em particular chamou minha atenção. Sofia estava mostrando seu apartamento recém-redecorado, minha antiga casa, com uma legenda agradecendo a Marcos por tornar esse sonho possível. Nos comentários, ela mencionou que eles usaram um dinheiro extra do apartamento para financiar algumas das reformas. Com uma sensação de enjoo no estômago, percebi que ela estava se referindo ao meu depósito de segurança, que eles claramente ficaram, apesar de eu ter deixado o apartamento em perfeitas condições. Essa descoberta reacendeu a raiva que eu estava tentando suprimir. Não era apenas pelo dinheiro, embora eu certamente pudesse tê-lo usado. Era pelo princípio. Eles haviam pego algo que era meu por direito e o usaram para promover seu próprio conforto e felicidade, sem pensar 2 vezes em como suas ações me afetaram. Alguns dias depois, encontrei Tiago, um amigo em comum da faculdade, em uma cafeteria perto do meu novo apartamento. Sua surpresa ao me ver rapidamente se transformou em preocupação quando mencionei minha nova situação de moradia. Espera, o Marcos e a Sofia te expulsaram? No seu aniversário? Ele perguntou, sua expressão se tornando sombria. Isso é frio, até para a Sofia. Até para a Sofia? Repeti, pegando a implicação em suas palavras. Tiago hesitou, depois suspirou. Olha,
Eu não queria ser o único a te contar isso, mas o Marcos tem dito algumas coisas bem pesadas sobre você para o nosso grupo de amigos, alegando que você era uma péssima colega de quarto, que nunca pagava o aluguel em dia, que era emocionalmente manipuladora. As acusações foram como golpes físicos. Nada disso é verdade, disse eu, minha voz mal passando de um sussurro. Atrasei o aluguel uma vez quando perdi meu maior cliente, e sempre compensei de outras maneiras. Cozinhando, limpando, fazendo recados. Imaginei que sim, respondeu Tiago, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Para o que vale, nem todo mundo acredita nele. Alguns de nós lembram como você esteve lá por ele quando o pai dele estava doente, ou como você ajudou a Sofia a se preparar para aquela grande entrevista. Mas eles têm controlado a narrativa desde que você se foi. Agradeci a Tiago por sua honestidade e prometi manter contato. Enquanto caminhava para casa, minha mente disparou com essa nova informação. Marcos e Sofia não apenas me traíram e pegaram meu dinheiro, mas também estavam trabalhando ativamente para virar nossos amigos em comum contra mim, reescrevendo essa história para me colocar como a vilã em sua história. Naquela noite, ao verificar meu e-mail, descobri algo ainda mais perturbador. Um cliente em potencial respondeu a uma consulta que eu havia enviado semanas antes, pedindo desculpas pelo atraso, mas explicando que havia recebido informações preocupantes sobre minha ética de trabalho e confiabilidade de uma fonte confiável no setor. O e-mail era vago, mas o momento coincidia perfeitamente com quando Sofia teria recebido a notificação automática por e-mail sobre minha consulta. A empresa dela e este cliente haviam trabalhado juntos no passado. Com crescente suspeita, procurei em meu e-mail por outras oportunidades rejeitadas por volta daquela época. Havia mais 3, todas com explicações vagas, semelhantes sobre não ser o perfil certo ou seguir em uma direção diferente. Todas estavam conectadas à rede profissional de Sofia. As peças se encaixaram. Sofia não se contentou em me forçar a sair de nossa casa e amizade. Ela havia tentado ativamente sabotar minhas oportunidades profissionais, cortando fontes de renda em potencial quando sabia que eu já estava com dificuldades financeiras. A crueldade calculada disso me tirou o fôlego. Meu celular vibrou com uma notificação, um e-mail de Sofia. Meu coração acelerou enquanto eu o abria, imaginando se ela havia descoberto de alguma forma que eu estava desconfiada. Mas não era uma acusação ou mesmo um reconhecimento de suas ações. Era um convite de casamento enviado para mim junto com o que parecia ser um mailing em massa, para todos em seu círculo social. O convite era elegante, com uma caligrafia fluida anunciando a cerimônia em um local caro no interior, seguido por uma recepção em uma vinícola renomada. A data estava marcada para daqui a 3 meses. No final, havia uma nota pessoal. Espero que você possa vir. Não seria o mesmo sem todos os nossos amigos lá para celebrar conosco. Beijos, Sofia e Marcos. Fiquei olhando para o convite. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Depois de tudo o que fizeram, eles tiveram a audácia de me convidar para celebrar seu amor. Um amor que foi construído sobre mentiras e nutrido pela traição. Parecia uma última torção da faca. Uma última maneira de demonstrar seu poder sobre mim. Mas enquanto eu estudava o convite, uma ideia começou a se formar. Eles me queriam no casamento. Tudo bem, eu estaria lá. Mas não como a ex-amiga triste e patética que eles esperavam. Eu iria com um presente, um que eles nunca esqueceriam. Coloquei cuidadosamente o convite em minha pequena mesa e abri meu laptop. Se eu ia comparecer a este casamento, tinha preparativos a fazer. E pela primeira vez, desde o meu aniversário, senti um senso de propósito mais forte que minha dor. Os 3 meses que antecederam o casamento de Marcos e Sofia passaram em um borrão de determinação focada. De dia, eu trabalhava nos meus turnos regulares no café e reconstruía meu negócio freelancer, evitando cuidadosamente quaisquer clientes ligados à rede de Sofia. À noite, eu preparava meticulosamente meu presente de casamento, despejando todas as minhas habilidades de design gráfico e energia emocional na criação de algo verdadeiramente memorável. À medida que a data do casamento se aproximava, recebi uma mensagem de Marcos. A primeira comunicação direta desde o despejo. Só verificando se você vem ao casamento. Preciso finalizar os números para o buffet. Nenhuma desculpa. Nenhum reconhecimento do que havia acontecido entre nós. Apenas uma pergunta prática, como se fôssemos conhecidos casuais em vez de ex-melhores amigos. Estarei lá.
respondi simplesmente. Eu quase podia imaginar sua surpresa com minha resposta, sua incerteza sobre o que significava. Bom, deixe-o se perguntar. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada. Vesti-me com cuidado deliberado, selecionando um sofisticado vestido azul marinho que era elegante sem ser chamativo. Eu queria parecer composta e bem-sucedida. Não como alguém que dormia em um futon, em um apartamento no 5º andar nos últimos 3 meses. Apliquei minha maquiagem com cuidado, penteei meu cabelo em um coque elegante e coloquei os brincos de pérola que pertenciam à minha avó. Olhando no espelho, mal me reconheci. A garota de coração partido que chorou no sofá de Aline havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher com propósito e força silenciosa. O local do casamento era tão luxuoso quanto eu esperava. Uma fazenda histórica situada em terrenos extensos, com jardins bem cuidados e vista para o vale. Carros de luxo enchiam o estacionamento e convidados bem vestidos confraternizavam no gramado, com taças de champanhe na mão. Sofia sempre teve gostos caros, e ficou claro que nenhuma despesa foi poupada para o seu dia especial. Ao me aproximar da mesa do livro de convidados, notei vários rostos familiares dos nossos dias de faculdade se virando para me olhar, sussurrando entre si. Tiago me viu e correu, com preocupação estampada em seu rosto. Rô, estou surpreso que você veio, disse ele em voz baixa, me afastando de olhares curiosos. Você tem certeza de que está bem com isso? Sorri tranquilizadoramente. Estou bem, Tiago, de verdade. Algumas coisas valem a pena aparecer. Minha resposta enigmática não pareceu aliviar sua preocupação, mas ele assentiu e caminhou comigo para encontrar nossos assentos para a cerimônia. O programa do casamento me listava sentada na última fileira, o mais longe possível da ação, embora ainda tecnicamente incluída. Perfeito. Eu não queria estar na frente e no centro para o que estava prestes a acontecer de qualquer maneira. A cerimônia começou com toda a pompa e circunstância que Sofia, sem dúvida, exigiu. Música clássica tocada por um quarteto de cordas, flores por toda parte, uma procissão de madrinhas em vestidos rosa claro. Quando Sofia apareceu no final do corredor, no braço de seu pai, houve suspiros audíveis. Ela estava deslumbrante em um vestido de grife feito sob medida, seu cabelo loiro preso em um coque elaborado adornado com pequenas flores. Marcos esperava no altar, radiante de orgulho e amor. Olhando para eles, tão perfeitos e felizes, senti um momentâneo lampejo de dúvida. Eu realmente ia levar isso adiante? Valia a pena arruinar potencialmente o dia especial deles? Mas então me lembrei das risadas cruéis no meu aniversário, do depósito de segurança que eles roubaram, das oportunidades profissionais que Sofia sabotou, das mentiras que eles espalharam sobre mim entre nossos amigos. Isso não era sobre vingança mesquinha. Era sobre consequências para ações cruéis. Era sobre a verdade. A cerimônia prosseguiu sem problemas. Eles trocaram votos tradicionais, colocaram alianças um no dedo do outro e selaram sua união com um beijo enquanto os convidados aplaudiam. O pai de Sofia enxugou os olhos com um lenço, claramente comovido pela bela cerimônia que seu dinheiro havia comprado. Se ao menos ele conhecesse o verdadeiro caráter da mulher que acabara de entregar com orgulho. A recepção foi realizada em uma tenda enorme montada no gramado dos fundos da fazenda. Lustres de cristal pendiam do teto. As mesas eram adornadas com elaborados arranjos florais e uma banda ao vivo tocava música suave enquanto os convidados encontravam seus lugares designados. Fui colocada em uma mesa no canto mais distante, com conhecidos distantes. A mesa para pessoas que tinham que ser convidadas, mas não eram realmente queridas. O jantar foi servido. Discursos foram feitos. O pai de Sofia brindou ao futuro brilhante deles. O padrinho de Marcos contou histórias higienizadas de seus dias de faculdade, cuidadosamente editadas para retratar Marcos como sempre tendo sido o perfeito cavalheiro. Ele claramente não era. A madrinha de Sofia rasgou elogios sobre que amiga incrível Sofia sempre foi, quão leal e solidária ela era com aqueles que amava. Eu quase engasguei com meu champanhe naquela mentira em particular. Finalmente, chegou o momento da apresentação dos presentes. O mestre de cerimônias anunciou que os presentes poderiam ser colocados na mesa designada perto da pista de dança, mas que qualquer convidado que desejasse apresentar pessoalmente seus presentes ao casal poderia fazê-lo. Agora, essa era a minha deixa.
Com meu pacote cuidadosamente embrulhado na mão, aproximei-me da mesa principal onde Marcos e Sofia estavam sentados em seus trajes finos, parecendo para todo o mundo o casal perfeito. Os olhos de Sofia se arregalaram quando me viu caminhando em direção a eles. Marcos empalideceu ligeiramente, seu sorriso vacilando. Eles provavelmente esperavam que eu deixasse meu presente discretamente e fosse embora cedo, não que me aproximasse deles diretamente na frente de todos. Parabéns, eu disse, minha voz firme e clara enquanto colocava o pacote lindamente embrulhado diante deles. Era um retângulo grande e plano, elegantemente embalado em papel prateado com uma fita de cetim branca. Parecia caro e de bom gosto, exatamente o tipo de presente que Sofia apreciaria apenas pela aparência. Obrigado por ter vindo, Rô. Marcos conseguiu dizer, embora sua voz tenha falhado um pouco no meu nome. Sofia apenas assentiu, olhando o pacote com desconfiança. O que é? Ela perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Algo especial, respondi com um pequeno sorriso. Eu mesma criei. Acho que vocês vão achar memorável. Outros convidados estavam assistindo agora, intrigados com essa interação. Sofia, nunca uma pessoa a deixar passar a chance de ser o centro das atenções, começou a desembrulhar o presente com um sorriso forçado. Marcos se inclinou, curioso e apreensivo. Dentro do papel prateado havia um álbum lindamente trabalhado, encadernado em couro branco, com Marcos e Sofia, a história completa, gravado em elegante escrita dourada na capa. Parecia um álbum de casamento personalizado, do tipo que os casais pagam centenas de reais. Que atencioso, disse Sofia, seu tom sugerindo o oposto. Mas ela abriu a capa mesmo assim, com Marcos espiando por cima de seu ombro. A primeira página continha uma bela fotografia de nós três, de tempos mais felizes, com uma citação elegantemente diagramada sobre amizade e lealdade. Sofia virou para a página seguinte, esperando claramente mais do mesmo conteúdo sentimental. Em vez disso, ela encontrou impressões das mensagens de texto que eu havia descoberto entre ela e Marcos, planejando meu despejo semanas antes. As mensagens foram artisticamente arranjadas na página, com frases-chave, destacadas em dourado. Ela nunca vai suspeitar de nada. Podemos usar o depósito de segurança dela para o casamento. Continue dizendo a ela para não se preocupar com o aluguel. O rosto de Sofia perdeu a cor. Marcos fez um som estrangulado ao lado dela, mas eles não podiam parar agora. Muitos convidados curiosos estavam assistindo, esperando para ver sua reação ao meu presente atencioso. Página após página, revelava sua traição em detalhes primorosos. Os e-mails que Sofia havia enviado a clientes em potencial, alertando-os contra trabalhar comigo. As histórias falsas que Marcos havia espalhado entre nossos amigos em comum. Prints das postagens de Sofia no Instagram mostrando as reformas pagas com meu depósito de segurança. Tudo lindamente apresentado como um álbum de recortes de engano de alta qualidade. A página final continha um recibo, uma doação feita em nome deles a um abrigo para pessoas em situação de rua, no valor exato do meu depósito de segurança que eles haviam ficado. Abaixo, eu havia escrito uma mensagem simples. Algumas pessoas perdem suas casas por circunstâncias fora de seu controle. Outras perdem sua integridade por escolha. Parabéns pelo casamento. Sofia fechou o álbum com força, seu rosto uma máscara de fúria e constrangimento. Marcos parecia que ia passar mal. Ao nosso redor, os convidados que se reuniram para ver o presente sussurravam, confusos com a reação do casal ao que parecia ser um belo álbum. Qual é o seu problema, Sofia? Ela sibilou, baixo o suficiente para que apenas Marcos e eu pudéssemos ouvir. Como você ousa tentar arruinar nosso casamento? Mantive minha compostura, sorrindo gentilmente. Eu não arruinei nada, Sofia. Simplesmente trouxe um pouco de verdade para a celebração. Afinal, o casamento não deveria ser construído sobre a honestidade? A essa altura, os pais de Sofia haviam se aproximado, preocupados com o óbvio desconforto de sua filha. O que está acontecendo? Perguntou o pai dela, olhando entre nós com confusão. Está tudo bem? Antes que Sofia pudesse responder, sua mãe pegou o álbum, curiosa sobre o que havia causado tal reação. Sofia se lançou para pegá-lo dela, mas era tarde demais. Enquanto sua mãe começava a folhear as páginas, sua expressão mudou de curiosidade para choque e decepção. Sofia, o que é isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro.
Você realmente fez essas coisas com sua amiga? Os sussurros ao nosso redor ficaram mais altos. Mais convidados estavam se reunindo, sentindo o drama se desenrolar. Marcos tentou controlar os danos, alegando que o álbum estava cheio de mal-entendidos e coisas tiradas de contexto. Mas a evidência era clara demais, condenatória demais. O pai de Sofia pegou o álbum de sua esposa, seu rosto escurecendo ao ler as mensagens, sobre usar meu depósito de segurança para as despesas do casamento, despesas que ele havia pago em grande parte. Nós te criamos melhor do que isso, disse ele, sua decepção palpável. Outros convidados começaram a fazer perguntas, os sussurros se transformando em especulação aberta. Tiago se aproximou, deu uma olhada no álbum que agora estava sendo passado entre mãos curiosas e me deu um sutil aceno de compreensão. Ele sabia que havia algo errado com a história deles o tempo todo. Enquanto os murmúrios cresciam e a bela recepção começava a se fraturar em grupos constrangidos de convidados confusos, eu saí discretamente. Eu não havia dito nada, não havia feito cena. Eu simplesmente os presenteei com a verdade de suas próprias ações, lindamente embalada e impossível de negar. Afastando-me da fazenda em direção ao estacionamento, ouvi alguém chamando meu nome. Virando-me, vi Marcos correndo atrás de mim, o rosto vermelho e a gravata torta. "Rô, espera!" ele ofegou, alcançando-me. "Por que você fez isso? Por que não pôde simplesmente nos deixar ser felizes?" Eu olhei para ele, realmente olhei para ele. Pela primeira vez em meses, o homem que eu um dia considerei meu melhor amigo, minha família, agora parecia um estranho. E naquele momento, senti apenas pena dele. "Eu não fiz nada para sua felicidade, Marcos", disse eu em voz baixa. Se a sua felicidade pode ser destruída por pessoas simplesmente sabendo a verdade sobre suas ações, então não era felicidade de verdade para começo de conversa. Virei-me e continuei andando, sentindo-me mais leve a cada passo. Atrás de mim, eu podia ouvir os sons da recepção do casamento continuando, mas agora com um tom de tensão e sussurros. Alguns convidados estavam saindo mais cedo. Outros estavam reunidos em pequenos grupos, claramente discutindo o que acabaram de testemunhar. Ao dirigir para longe da fazenda, vi meu reflexo no espelho retrovisor. Não havia lágrimas, nem raiva, nem arrependimento. Pela primeira vez, desde meu aniversário, 6 meses atrás, senti-me completamente em paz comigo mesma e com minhas ações. A ferida da traição finalmente começou a cicatrizar. Não porque eu busquei vingança, mas porque recuperei minha narrativa e meu poder. Eles me deram uma notificação de despejo no meu aniversário. Eu lhes dei a verdade no dia do casamento. Estávamos quites. 6 meses após o casamento, minha vida se transformou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado naquele doloroso aniversário. Meu pequeno apartamento-estúdio agora servia tanto como minha casa quanto como a sede da minha nova agência de design. O que começou como trabalho freelancer solo cresceu para um pequeno negócio com 2 funcionários de meio período e uma lista de clientes fiéis. O emprego no café ficou para trás, substituído pela busca em tempo integral da minha paixão. O espaço em si também evoluiu. Eu havia economizado o suficiente para trocar o futon por uma cama de verdade, adicionei uma mesa adequada e uma cadeira ergonômica, e instalei prateleiras flutuantes para maximizar o espaço limitado. A parede amarela agora exibia uma galeria dos meus melhores trabalhos de design. Um lembrete diário de quão longe eu havia chegado. Meu círculo social mudou drasticamente. Aline me apresentou a seus amigos, muitos dos quais trabalhavam em áreas criativas e entendiam as dificuldades de construir uma carreira nas artes. Nos reuníamos para jantares compartilhados, apoiávamos os projetos uns dos outros e criávamos o tipo de comunidade genuína que eu um dia pensei ter com Marcos e Sofia. Tiago também se tornou um amigo próximo. Após o incidente do casamento, ele entrou em contato para me dizer que vários conhecidos em comum o haviam procurado, querendo se reconectar comigo e ouvir meu lado da história. A narrativa que Marcos e Sofia haviam construído cuidadosamente desmoronou diante das evidências que apresentei em seu casamento. Encontrei-me com aqueles que me procuraram. Não para falar mal dos meus ex-amigos, mas simplesmente para restabelecer conexões que haviam sido rompidas por mentiras.
Quanto a Marcos e Sofia, ouvi dizer por aí que eles cancelaram a lua de mel para a Itália. Os pais de Sofia, profundamente desapontados com o comportamento da filha, aparentemente retiraram parte de seu apoio financeiro. A imagem perfeita que Sofia cultivava nas redes sociais desenvolveu rachaduras, com menos postagens e visivelmente menos engajamento dos amigos. Em uma tarde chuvosa de terça-feira, enquanto eu finalizava um projeto de branding, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, surpreendi-me ao ver uma mensagem de Marcos. Rô, não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer de qualquer maneira. Me desculpe, o que Sofia e eu fizemos com você foi cruel e egoísta. Não há desculpa para como te tratamos. O álbum que você trouxe para nosso casamento foi humilhante, mas nós merecemos. Passei meses pensando no tipo de pessoa em que me tornei com a Sofia, e não gosto muito dele. Não estou pedindo perdão, só queria que você soubesse que reconheço o mal que causamos. Espero que você esteja bem. Li a mensagem 3 vezes, esperando que a raiva ou a mágoa surgissem. Mas elas não vieram. Em vez disso, senti uma aceitação calma. O pedido de desculpas dele não desfez a dor que eles causaram, mas a reconheceu, o que era mais do que eu jamais esperava de qualquer um deles. Não respondi a mensagem, não por despeito ou ressentimento persistente, mas porque aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Marcos e Sofia pertenciam ao meu passado, e eu estava focada em construir meu futuro. Qualquer que fosse a jornada de realização ou arrependimento que Marcos estivesse trilhando agora, era dele para caminhar sozinho. Olhando para trás em toda essa experiência, pude ver como aquela dolorosa notificação de despejo havia, em última análise, me libertado. Se eu tivesse continuado morando com eles, poderia ter permanecido confortável, mas estagnada, aceitando menos do que merecia tanto na amizade quanto no crescimento profissional. Ser forçada a sair da minha zona de conforto me impulsionou a construir algo que era verdadeiramente meu. Algo que ninguém poderia tirar com um gesto cruel ou um documento legal. A traição me ensinou lições valiosas sobre autoestima e resiliência. Aprendi que amigos de verdade te apoiam em momentos difíceis, em vez de puni-lo por eles. Descobri que meu valor como pessoa não era determinado pelo saldo da minha conta bancária ou pela minha capacidade de manter uma cozinha impecável. Mais importante, encontrei a coragem de me defender, de me recusar a ser excluída da minha própria história. Eu não guardava mais raiva de Marcos e Sofia. A raiva requer energia, e eu tinha usos melhores para minha energia agora. Em vez disso, sentia-me grata pelo duro despertar que me forçou a construir uma vida melhor. A dor foi real e devastadora, mas foi temporária. A força que descobri dentro de mim duraria a vida toda. Às vezes, eu pensava no álbum que criei para o casamento deles. Não foi sobre vingança, não de verdade. Foi sobre a verdade, sobre me recusar a deixá-los controlar a narrativa de quem eu era e do que havia acontecido entre nós. Ao apresentar suas ações de volta a eles, lindamente projetadas e impossíveis de negar, eu havia recuperado meu poder e minha voz. Enquanto a chuva batia nas minhas janelas, desliguei meu computador e preparei uma xícara de chá. Meu pequeno apartamento parecia pacífico, um santuário que eu criei para mim mesma. Da minha janela, eu podia ver apenas uma nesga do horizonte de São Paulo, um lembrete de quão pequeno era meu espaço no grande esquema da cidade. Mas era meu. Ninguém poderia me despejar desta vida que eu construí. Às vezes, as piores traições nos levam a descobrir quem realmente somos. A notificação de despejo que eles me deram naquele dia não foi apenas o fim de um lar. Foi o começo de me encontrar. Você já passou por uma traição que, no final, levou a uma mudança positiva em sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva para mais histórias da vida real sobre superar desafios e encontrar força em situações difíceis. Obrigada por ouvir minha jornada. Lembre-se que, às vezes, os finais mais duros abrem caminho para os começos mais bonitos. Compartilhe isso com alguém que talvez precise ouvir que sua luta atual pode ser a porta de entrada para algo melhor.